Nação rubro-negra, presta atenção porque o que eu vou falar agora é a realidade nua e crua de quem vive o Flamengo 24 horas por dia. A bomba que está sacudindo os bastidores do Ninho do Urubu é o desabafo sincero, forte e visceral do nosso xerife Vitão. O cara não se calou. Mesmo depois de uma vitória monumental contra o Botafogo, mesmo com a vaga garantida na semifinal, o Vitão botou o pé no chão e mandou a real que muita gente não quer ouvir. Ele disse com todas as letras que o momento do Flamengo ainda exige ajustes, que o início de campeonato foi abaixo do que a gente espera e que não tem ninguém iludido lá dentro. É um desabafo histórico, porque mostra a liderança de um cara que não aceita a mediocridade. O Flamengo é grandioso demais para qualquer tipo de acomodação, e o Vitão foi o porta-voz dessa cobrança que vem da arquibancada para dentro do campo. Vamos analisar cada palavra desse zagueiro, porque isso diz muito sobre o que vem pela frente. O Vitão falou lá na zona mista do Newton Santos, aquele estádio que a gente já sabe que é o nosso salão de festas, mas ele não foi lá para fazer social. Ele disse: "Sabemos que não começamos bem o campeonato. Isso é absurdo de forte, meus amigos." É um jogador admitindo que a oscilação que a gente viu, tanto com o sub-20 quanto com o profissional, foi algo que incomodou o elenco. O Flamengo viveu momentos de tensão nesse Carioca, mas como o Vitão bem disse, a única forma de ajustar é o trabalho, e ele complementou com a maior verdade do futebol: é melhor ajustar na vitória do que na derrota. Isso é mentalidade de campeão. É não se esconder atrás do placar de 2-1 no Clássico e enxergar que o time ainda precisa evoluir para chegar no nível que o Felipe Luiz deseja. Nação, olha o panorama disso. A gente está falando de uma temporada que começou com o coração na mão. No Brasileirão, a estreia foi vergonhosa contra o São Paulo, uma derrota que doeu na alma. Depois o empate com o Internacional em casa, que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. A gente só foi respirar com a vitória em Salvador, contra o Vitória. Hoje estamos na 10ª colocação, com 4 pontos. É pouco? É pouco. O Flamengo tem que estar sempre no topo, no G4, mirando o título desde a primeira rodada, e o Vitão sabe disso. Ele sabe que essa oscilação não pode durar. Se a gente quer dominar o Brasil e a América de novo, esse início tíbio tem que ficar no passado. O desabafo dele é um grito de acorda para quem acha que só o talento vai ganhar jogo. Comparem essa atitude do Vitão com outros zagueiros que já passaram por aqui e que davam entrevistas sorrindo depois de jogos medíocres. Aqui não, o Vitão tem o DNA do Flamengo, ele tem apostado na seriedade. Lembra muito a postura de ídolos como o Fábio Luciano ou até mesmo o próprio Felipe Luiz quando jogava, que nunca estavam satisfeitos com o mais ou menos. O Flamengo agora muda a chave. A gente sai do estadual, onde vamos enfrentar o Madureira na semifinal e temos a obrigação de atropelar, e já vamos para o que realmente interessa agora, a final da Recopa Sul-Americana. É jogo de gigante contra o Lanús. E o Vitão foi categórico: temos que ajustar agora, porque lá na Argentina o buraco é mais embaixo. Vamos falar da importância dessa autocrítica. O Flamengo conseguiu a volta por cima nas últimas rodadas do Carioca, garantiu o mata-mata, mas a torcida ainda está exigente, e tem que ser assim. A gente investiu monumentalmente nesse elenco. O Felipe Luiz está tentando implementar uma filosofia de intensidade, e o Vitão é o líder dessa cozinha defensiva. Se ele está dizendo que precisa ajustar, é porque a compactação ainda não é ideal, é porque a bola parada talvez esteja preocupando, ou porque a transição precisa de mais velocidade. É uma narrativa de justiça com o torcedor. A gente não vai enganar vocês. A gente sabe que pode mais. Nação, o que o Vitão fez nessa entrevista foi separar os homens dos meninos dentro do Ninho do Urubu. Ele deu um tapa na cara daquela zona de conforto que às vezes tenta se instalar quando a gente ganha um clássico. É muito fácil chegar na frente das câmeras e sorrir porque ganhou do Botafogo, mas o Vitão sabe que o sarrafo do Flamengo é outro. Ele entende que ganhar de 2-1 com sufoco pode servir para o Carioca, mas para a Recopa e para o Brasileirão, esse futebol nota 6 não vai bastar. O que me deixa mais impressionado é a coragem desse zagueiro. Ele é novo de casa, mas fala como se tivesse 10 anos de Gávea. Ele sabe que a 10ª colocação no Brasileiro é uma aberração para o tamanho do nosso investimento. Ele está olhando no olho do torcedor e dizendo: "Eu sei que vocês estão putos, e eu também estou." Isso cria uma conexão de aço entre o campo e a arquibancada. E fiquem ligados, esse desabafo foi um recado direto para os companheiros.
O Vitão tá avisando que na Argentina, contra o Lanús, não vai ter espaço para oscilaçãozinha. Ou o Flamengo entra com a faca nos dentes e o espírito que ele cobrou, ou a gente vai sofrer desnecessariamente. O Vitão assumiu o papel de xerife não só da zaga, mas da moral do time. Ele resgatou aquele espírito de 2019, onde a gente ganhava de 3-0 e saía de campo reclamando que poderia ter sido 5. É esse o Flamengo que a gente quer, insaciável, autocrítico e monumental. Eu questiono vocês, nação. Vocês estão sentindo segurança nesse início de trabalho? A 10ª posição no Brasileirão te assusta ou você confia no processo do Felipe Luiz? O desabafo do Vitão te tranquiliza por ver um jogador consciente ou te preocupa por saber que os erros ainda são grandes? Para mim, isso é sinal de saúde no vestiário. O pior cego é o que não quer ver, e o Vitão tá de olhos bem abertos. Ele sabe que para levantar a taça da Recopa nesta quinta-feira, o Flamengo precisa ser um time de alto nível durante os 90 minutos, sem essas quedas de rendimento que a gente viu em alguns jogos do Carioca. A história do Flamengo é feita de superação, mas também de cobrança eterna. Não existe dia de paz na Gávea se o time não estiver voando. O Vitão tá entendendo que vestir o manto é viver nessa pressão monumental. O jogo contra o Madureira vai ser o teste de fogo para ver se esses ajustes que ele citou já estão acontecendo. A gente não pode dar chance pro azar. O Flamengo é o favorito absoluto e tem que entrar com o sangue nos olhos que o Vitão demonstrou nessa entrevista. Imaginem o clima na Argentina. O estádio do Lanús vai ser um caldeirão de pressão e é lá que o caráter desse time vai ser testado ao limite. O Vitão vai ter que ser o leão que ele prometeu nas palavras. Se ele falou em trabalho, ele vai ter que mostrar esse trabalho lá no campo do adversário. O Flamengo é gigantesco e não pode se acontentar com vitórias apertadas contra rivais em crise. A gente quer o massacre, a gente quer a excelência. E o desabafo do nosso zagueiro é o combustível que faltava para incendiar esse elenco rumo ao título intercontinental. Conclusão de tudo que discutimos. O zagueiro Vitão abriu o jogo e fez um desabafo realista sobre as falhas do Flamengo neste início de 2026. Mesmo classificado no Carioca e vindo de vitória no Clássico, o jogador exige mais foco e trabalho para corrigir os erros antes da grande final da Recopa contra o Lanús. O Mengão segue em busca da estabilidade no Brasileirão, onde ocupa a 10ª posição, e se prepara para um mata-mata decisivo contra o Madureira no estadual. É hora de unir o talento com a seriedade que o Vitão cobrou. E aí, nação? O Vitão tá certo em cobrar mesmo na vitória? Ou a torcida tá sendo exigente demais com o Felipe Luiz? Você acha que o Flamengo traz o título da Recopa da Argentina com esse futebol que tá jogando? Ou precisa mudar tudo? Comenta aqui embaixo com toda a sua paixão rubro-negra, porque o seu sentimento é o que faz o Flamengo ser o maior do mundo. E não esquece, se você quer receber as notícias mais verídicas, os bastidores mais quentes e as análises mais viscerais do nosso Mengão, se inscreva no canal agora, ativa o sininho e não perca nenhum detalhe dessa temporada que promete ser histórica. O Mengão é grande, a cobrança é maior ainda e a gente vai atrás de todas as taças. Tamo junto e vamos Flamengo!